Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Están todos bien? Qué bueno. Hoy empezaremos más una clase de español. Sean bienvenidos a nuestra clase, ¿vale? Abram sus livros, por favor, em la página 57 e vamos estudar espanhol juntos. Então, turma, hoje nós vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade, tá bom? A atividade de compreensão leitora que ficou da aula anterior, tá bom? Então, o texto que vocês iam ler seriam, na verdade, 3 textos, né? Um já lemos, seria o texto 2 e o texto 3. O texto 2 é em 3 estudos, el câncer se transformou em tumor benigno, tá? Que é o primeiro texto que fala sobre a ex-presidente da Argentina, certo? A Cristina Kirchner. Então, vocês leram o texto, nós vamos para a correção, tá? Vamos lá, perguntas. Em la llamada del texto, encontramos uma notícia com ideias opostas, certo? Quais são essas ideias opostas, tá? As ideias opostas aí são la contradicción se dá com el uso de la partícula adversativa pero. Acho que eu já até falei com vocês em sala sobre isso. Nós temos a palavra pero, que significa uma oposição, contradição, que seria o nosso porém, tá bom? Ou o nosso mas, quem sabe. Então, la é a resposta correta. Na questão 2, diz o seguinte. Carlos Boremans, diretor do Instituto de Patologia Tiroide de la Universidad Nacional de Cuyo, tem uma posição no texto. Então, ele tem uma posição dentro do texto. Que posição é essa? Então, nós temos lá a sospecha del entrenamiento de los profissionais. Então, ele suspeitou, né, de como os profissionais, eles se utilizaram para descobrir esse diagnóstico de Cristina Kirchner. A terceira, que significa a expressão falso positivo en el texto? Então, nós vamos lá no texto, quando diz que deu sim esse falso positivo, né? Então, quer dizer que o resultado do exame não estava correto, tá bom? Então, dijo que la presidenta tenía un tumor maligno, pero la información no era verdadeira. Então, primeiro você vai dizer o que significa essa expressão falso positivo, que o resultado não deu correto, né? Que o resultado do exame não estava correto, e vai colocar um trecho do texto que justifica isso, tá bom? Que é esse que eu li para vocês. O texto 3 fala sobre desvelaram el origen del SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? É a AIDS. E aí tem algumas informações que eles descobriram no texto, que vocês já leram também. Nós vamos para a compreensão do texto. El SIDA contagió a los humanos alrededor de 1930. Su cambio e peligrosidade se deu devido a... Então, por que se deu essa mudança e o perigo desta doença, né, dessa SIDA? Então, seria a letra C. Mutações sofridas por el vírus en el organismo humano. Então, sofreu mutações, tá? Os vírus, eles têm essa capacidade. La 2. Las diferentes causas sociales levaram a enfermedade a expandir-se entre os seres humanos, tá? Então, as diferentes causas levaram a essa doença a se espalhar nos seres humanos. Quem ha desvelado a origem do SIDA? Então, quem foi que descobriu a origem do SIDA, né? Então, o equipo de investigadores, a letra B. 4. Busca os últimos dados sobre o SIDA e aponta algumas formas de prevenção e tratamento. Então, primeiro, o uso de preservativo deve ser o principal método de prevenção, tá? Então, o principal ponto, o uso de preservativo, tá bom? Ele protege de contrair o SIDA, né, a AIDS, e também as informações, né, como é o contágio, como que é a transmissão, como que se dá todas estas informações, tá? Então, são as informações que vocês vão poder colocar aqui, né? E também a gente tem que pensar no caso do tratamento, né? Que quanto mais a medicina avança, melhor será o tratamento dessas pessoas que adquiriram el SIDA, vale?
Texto 4. La sorprendente consequência que el menú del colegio no esté rico. Então, nesse texto, fala sobre comer nel cole. Então, comer no colégio, tá bom? E aí, vamos compreender o texto. El reportaje trae estas palavras, rico e graça. O que quer dizer? Então, hora de pesquisar no dicionário, tá? Então, rico é uma coisa deliciosa, bem gostosa. Graça são gordura, tá? Então, llena de lípidos. Então, são aquelas gorduras que vêm nos alimentos, tá? La comida en colegio debe ser. Como que deve ser a comida da escola, tá? Saludables e ricas. Então, saudáveis e deliciosas, não é? É a opção mais adequada. A 3 era para perguntar aos amigos do colégio e organizar uma planilha de alimentos, né? Que fazem bem à saúde, tá bom? E aí era fazer uma comparação com o menu da escola, certo? Então, a nossa aula de hoje era só essa pequena revisão, tá bom? Desse conteúdo, para fechar a leção 4. E aí, para fechar os nossos estudos do vocabulário partes del cuerpo, nós vamos assistir um vídeo que eu vou deixar o link para vocês. Mônica e seus amigos. Então, em espanhol é bem legal, bem interessante. E eles conversam, né, sobre um assunto. E dentro do assunto, eles falam sobre as partes del cuerpo. Então, eles vão falar as partes do corpo humano. Vocês vão assistir este vídeo, é pequeno, tá? Se não me engano, são 7 minutos e meio. E depois vocês vão responder alguns questionamentos que eu vou deixar a vocês, tá bom, meus queridos? Então, correção da atividade. E nós vamos trabalhar agora a compreensão auditiva e visual, né? Porque além de vocês estarem ouvindo, vocês vão estar vendo. E isso é bem interessante para trabalhar o vocabulário da leção 4, tá bom? A tarefa de casa de vocês, vejam bem. Nós temos um texto que abre a lição 5, tá? Então, a lição de casa de vocês é ler previamente este texto da página 60 e 61, tá bom? E tentar responder a página 62, certo? Que será uma atividade para a gente iniciar na semana que vem. Então, é imprescindível que vocês tentem fazer essa aproximação com o conteúdo antes da aula, certo? Então, agora eu vou deixar o link do vídeo que vocês irão assistir para a atividade de hoje. Beijo, meus queridos, e até a nossa próxima aula.